Olá, pessoal. Muito boa tarde, muito boa tarde. Está todo mundo me ouvindo? Está tudo bem? Vamos falar agora sobre desenvolvimento. O material aí já está na plataforma, tá? Tanto esse material, quanto também o material do tema da semana, já está lá na plataforma. Essa semana a gente vai focar uma minoria. E, enfim, vamos lá. Na semana que vem, na segunda-feira, é feriado, tá? Então, de qualquer sorte, eu vou colocar um tema para quem quiser produzir, tá? Quiser produzir, obviamente, no carnaval, né? Segunda, terça e quarta-feira, descansem, viu? Por favor, descansem. Pelo menos, galera aí que não para de estudar, pelo menos descansar os 2 dias. É interessante descansar, tá, gente? Mas, de qualquer sorte, eu vou colocar para não ficar esse ciclo. Não vai ter aula, obviamente, devido à segunda-feira do carnaval, mas, de qualquer sorte, estará lá no módulo 5 um tema para produzir. Tá? Um tema completo, um repertório, para quem quiser aí aproveitar um dia do carnaval estudando. Na aula de hoje, vamos estudar sobre como fazer o desenvolvimento da redação Enem. Tá? É a primeira aula de desenvolvimento. O que é que isso quer dizer? Que nós teremos outra aula sobre desenvolvimento. Não, né, daqui a 15 dias, não. Depois que sair a redação nota 1000, nós vamos refazer, né? Ou melhor, adaptar, acrescentar as informações aqui testadas. Mas o material está muito rico, modéstia à parte, espero que vocês gostem aí do que verão agora, tá? Então, a primeira coisa que a gente vê sempre nesse debate é que alguns dizem que é difícil fazer o desenvolvimento, porque envolve a competência 3, né? A famosa C3, né? Desenvolvimento, está totalmente ligada aí à competência 3, a famosa C3, que quase, o pessoal começou a punir muito, pesando a mão nessa competência, mas vamos enfrentá-lo, tá? Para quem escreve sem estratégia, eu sempre digo, né? É muito difícil mesmo fazer esse desenvolvimento, até porque começar algo que não sabe como vai desenvolver, ou então como vai concluir, ou a que ponto isso vai chegar, acaba prejudicando um pouquinho esse processo de construção, tá? Mas o que é que a gente vai estudar aqui? O desenvolvimento organizado estrategicamente, argumentação convincente e chegar até essa nossa máxima, que é o tão sonhado 200 pontos na C3, tá? Esse é o nosso objetivo aqui. Só para cada um de vocês ter uma ideia, né, só para a gente, de certo modo, trazer isso, né? O que é que eu sempre digo? Desenvolvimento sem organização é algo bem negativo. Desenvolvimento com organização, mas sem uma argumentação convincente, também é algo mais ou menos, né? Eu sempre digo que isso aqui vai garantir 120 pontos, isso aqui garantirá os 160 pontos, né? O desenvolvimento tem organização, mas, de certo modo, não tem uma argumentação que convença, que conduza o meu leitor para a entrada do meu texto. Tá? Quando eu coloco, por exemplo, desenvolvimento com organização, com argumentação convincente, mas sem traço de autoria, palavra de efeito, tá legalzinho, né? Um corretor pode até atribuir a nota e o outro não, mas colocamos aqui a base, né? Um corretor pode dar 1.000, o outro 160, o que daria aí uma média de 180 pontos. O que é que a gente tem que estudar aqui, tá? Para garantir esses 200 pontos fechados? É o desenvolvimento com organização, com argumentação convincente, e também com traços de autoria e algumas palavras de efeito. Eu sempre costumo dizer que há palavras que sinalizam a autoria, há palavras que deixam claro, bem dizendo, né, de que o autor do texto sabe desenvolver bem esse tema. Beleza? Outro ponto aqui, para a gente já avançar, né, é uma aula que vou gastar os 30 minutos estabelecidos, tá? Prometo não passar aí tanto, mas nós temos aqui, por exemplo, gente, a estratégia dos 4 passos do desenvolvimento. Professor, como é que eu faço esse desenvolvimento? E aí tem que ter calma, gente. Não adianta querer argumentar demais, argumentar de menos, né? De certo modo, né? Escrever mais para poder convencer o corretor. Não é isso. O que a gente precisa é de estratégia, tá? E essa estratégia a gente vai conseguir aí para fechar essa competência brevemente, quem sabe até na próxima redação.
né? Não tem segredo, né? Para argumentar bem, você precisa organizar o seu desenvolvimento. E como é que eu organizo? Sabendo o que é que vem antes, o que é que vem depois e como eu posso adaptar isso a um tema específico. Vamos lá. O primeiro passo, gente, é o tópico frasal. Você já sabe muito bem disso, né? Já corrigi a redação sua de vocês aí nesse ano, no simulado não, na plataforma, e sabem que o tópico frasal, a primeira frase do parágrafo, D1 e D2, é essencial para a organização do texto. O que é que não pode fazer, de certo modo? O que é que eu não recomendo, na verdade, né? Vocês podem até encontrar uma redação ou outra que conseguiu tirar nota 1000 fazendo isso, mas começar o desenvolvimento com repertório. Eu não recomendo, tá? Nunca iniciar com repertório. Não iniciar com repertório, nunca, tá? Porque isso dará vazão, na verdade, a ficar na mão do corretor. O que é que eu preciso agora nesse top frasal? Trata-se do primeiro passo do desenvolvimento, né? Focado em retomar a tese. Então, quanto menor esse top frasal, esse passo 1, melhor. A gente vai estudar daqui a pouquinho a estratégia de como construir. Já em relação ao repertório de embasamento, né? A área pode ser em qualquer área de saber, né, para sustentar a tese da argumentação. E esse repertório, informação importante aí para a galerinha que está anotando, tá? Esse repertório deve estar associado à tese e não ao tema. Professor, como assim? Sim, o repertório precisa ser pensado com base na tese, com base no argumento e não no tema. Porque vocês imaginem, eu passei agora uma redação, né? Esta semana o tema é sobre idoso, né? Valorização do idoso no Brasil, ou na sociedade brasileira. Daqui a pouco eu mostro para vocês, que não vai debater o tema, porque quando a gente for trabalhar a estrutura, não debate o tema. Então, na próxima aula, por exemplo, a gente vai debater um tema, então não vai fazer estrutura. E aí vai. Mas, veja, aí vocês chegam no desenvolvimento 1 e vão pensar, poxa, agora eu preciso de um repertório para valorização do idoso. E aí? É difícil. Posso até ser que vocês encontrem um filme, né? Pode até ser que encontrem alguma ficção, mas lembrando, né? Ficção pode até servir como teoria, mas não é prova. Ficar atento em relação a essa informação importante. Então, quando eu penso, por exemplo, vamos lá, o que é que não leva o idoso a ser valorizado? Eu posso, de repente, atribuir isso, por exemplo, à influência midiática, que estigmatiza a figura do idoso. E aí, o que é que eu faço? Quando eu chego no desenvolvimento, agora eu vou pensar no repertório. Qual o repertório que eu posso culpabilizar a mídia? Aí eu posso usar, por exemplo, Pierre Bourdieu, que diz que algumas minorias são marginalizadas, né? Então, assim, eu consigo, de certo modo, associar melhor essa ideia. Aí, na argumentação, que é o terceiro passo, aí sim, é o desdobramento da tese, ou seja, desenvolvimento dela. Que eu consiga agora associar o repertório à tese, nesse terceiro argumento. Nesse terceiro passo, melhor dizendo, é quando eu consigo, então, relacionar esse repertório à minha ideia principal. E, por fim, o fechamento crítico, né? Com a frase com tom de criticidade, que conclui a tese e fecha o parágrafo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Beleza, galera? Até aqui tá tudo bem? Lucinha, Luquinhas, Filipinho, tá tudo certo? Os demais aí? Pronto, perfeito. Então, vamos dar prosseguimento. Deixa a Lúcia largar aí a caneta para responder. Responder. Eu sei que ela está com o tablet aí, anotando, né? Só beber um pouco d'água aqui para a gente continuar a conversar. Dando prosseguimento, passando aqui, vamos lá. Para a gente construir, e essa aqui material bacana, eu tenho aqui uma legenda, observe as cores, tá? Apesar de ser daltônico, não sei se você sabe, eu sou daltônico para algumas cores, tá? Então, algumas eu tenho dificuldade principalmente quando envolve ali azul, verde, mas observem aqui que já coloquei a legenda, tá? A legendazinha, e dentro do texto, cada cor. Veja, eu acredito que vocês fizeram esse tema aí como treineiros, né? Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. E é só que tema bacana, né? Tem passado, 2024. Então, como é que se poderia construir um desenvolvimento que eu julgo como perfeito, tá? Vamos lá.
Diante desse cenário, um conectivo muito bom, tá, gente? Ó, um conselho, tá? Vamos sair um pouquinho do mais do mesmo, utilizar, por exemplo, primeiramente, né? Em primeiro lugar, isso aí é errado usar, professor, não é, mas eu acho que está tão batido, tá? A gente vai ter uma aula sobre conectivo, mas aqui eu já, de certo modo, já sinalizo, né, algumas dicas, algumas ideias de como vocês podem aí proceder para essa questão, tá? O sistema de ensino ultrapassado apresenta graves brechas quanto à discussão das tradições afrodescendentes. O que é que vocês observam nesse top frasal? Ó? Top frasal bem curto, tá, galera? O que é que a gente observa aqui? Primeiro, eu já sei que minha tese fala sobre o sistema de ensino ultrapassado. Ou seja, é aquela tese que a gente usa como lacuna escolar, não é isso? Lacuna escolar. Então, percebam que eu já tenho aqui, basicamente, uma ideia, né, para o meu top frasal. Apresenta graves brechas quanto à discussão das tradições afrodescendentes. O que, é que vocês percebem também aqui? Ó? Que o tema da redação, o núcleo do tema, também está no top frasal. Então, o que, é que a gente vai treinar durante este ano para deixar esse desenvolvimento top? Além de colocar a retomada da tese, a gente vai tentar inserir o tema, ou parte do tema. Por isso que a gente estuda sinônimos, né? Garantia, e aí vocês precisam usar na redação, porque quando utilizam isso na redação, fica muito fácil lembrar depois. Vamos lá. Sobre isso, o repertório, ou conectivo, um bom repertório de conectivo, é oportuno rememorar Paulo Freire, segundo o qual a escola deve desenvolver a criticidade dos alunos. Perceberam? O repertório é curto, direto? Aí tem gente que mistura no mesmo período repertório e argumento. Não pode. Tá? Informação importante aí para que vocês anotem também. Segundo período é só para colocar repertório, sem argumento. Argumento vem depois, né? Depois disso. Observem aqui comigo também, dentro dessa esfera aí, para a gente tentar entender esse aspecto, a seguinte situação. Ó. É oportuno rememorar Paulo Freire, segundo o qual a escola deve desenvolver a criticidade dos alunos. Perceberam que o repertório tem a ver com o quê? Com a tese. Tem a ver com o tema? Não tem. Tem a ver com a tese, que é o sistema de ensino ultrapassado. E perceberam que o repertório é direto, sem tanta enrolação. O que é que eu preciso fazer agora? Agora vem, como é que eu posso dizer, o up, né? O charme do desenvolvimento. Eu preciso agora relacionar esse repertório ao meu tema. E como é que eu faço isso? Com um conectivo muito bom. Como é que eu sei que é para usar, nesse caso aí, todavia, né? Uma adversidade? A pergunta clássica a escola deve desenvolver a criticidade dos alunos. Isso na prática acontece? Não acontece. Então, se não acontece, eu uso uma adversidade. Entretanto, no entanto, todavia, a tese do pedagogo não se aplica integralmente à abordagem da população negra. Perceberam? Olha, agora já trouxe para o tema, já trouxe aqui minha argumentação para o tema. Em sala de aula, tema e tese, que se limita a conteúdo de violência no período escravocrata e ignora a necessidade urgente de discutir acerca das contribuições do legado dos povos africanos no país, para se referir, de fato, ao tema. A exemplo, é muito bom colocar isso, gente, uma exemplificação, ó. A exemplo de seus costumes e de sua culinária. Fechou. O tema é valorização da herança africana. O que é que a gente percebe na sociedade brasileira como herança africana? A culinária, né, os costumes, religião e outras coisas mais. Aspectos fundamentais e inegavelmente presentes no cotidiano do brasileiro. Fechou. E aí, já vai para a conclusão, aí que a gente faz o seguinte a partir de agora. E aí que entra o nosso diferencial, tá, dos outros alunos por aí. A gente vai trabalhar com a consequência. Veja, como efeito, tá, o que é que esse sistema ultrapassado traz como efeito, além de não valorizar? O espaço educacional, ao passo que minimiza o entendimento dos sujeitos no que tange a essa herança, reforça um cenário de apagamento histórico e contribui para a persistência
para a persistente invisibilidade da identidade afro-brasileira. E aí a conclusão, ó, o fechamento está aqui, tá? Está de vermelho e aqui também. Logo, conectivo muito bom, é impreterível que tais brechas nas instituições escolares sejam preenchidas com conteúdos capazes de evidenciar a riqueza e a diversidade cultural desse grupo. Perfeito, né? Então, veja, vocês vão receber esse material, o que é que eu aconselho? Quando estiverem construindo, veja, sejam críticos. Ah, beleza, meu desenvolvimento, como é que está? Segue esse padrão? Está tudo como o professor ensinou? Se tiver, dá prosseguimento. Agora vamos aqui, gente, o que é que a gente vai perceber? Não entendeu? O que é que eu trago aqui para vocês? O passo a passo daquilo que eu falei. De repente vocês esqueceram, né? De repente não estão com saco para assistir novamente a aula, né? Porque quem assiste a aula aqui não vai, ao vivo, não vai querer assistir gravação, né? E aí está aqui de forma detalhada o que foi que a gente abordou, né? Apresenta claramente a tese no tópico frasal, o sistema de ensino ultrapassado e foca nela até o final. Perceberam isso, né? Aí depois disso, né? Opa, só ficou aqui fora da margem, né? Eu percebi agora. Apresenta um repertório alinhado à tese e relaciona tal repertório com a argumentação, tornando produtivo. É isso que é produtividade, entendeu? O repertório tem a ver com a tese e depois relaciona esse repertório ao tema, a tese ao tema. Apresenta a argumentação sólida sem lacunas, com o desenvolvimento perfeito da tese, causa, consequência e exemplo, isso é perfeito. Quando você traz a causa do problema, que é a tese, traz uma consequência do problema e traz uma exemplificação. Nesse caso, aqui a exemplificação veio antes da consequência, né? E aí, por fim, finaliza com a frase de efeito que retoma a tese, respeitando a lógica do desenvolvimento. Usa palavras de efeito como graves brechas, necessidade urgente, inegavelmente, persistência e preterível. Professor, o que é que isso tem a ver? Isso aqui, gente, é a autoria. Isso é autoria. E a autoria é essencial nesse processo, tá? A autoria é o que faz com que meu texto seja, de fato, autoral. A autoria é quando eu consigo, de certo modo, estabelecer essa ideia dentro dentro desse pressuposto. Perfeito? Então é isso, tá? Tá bem mastigadozinho aqui para que vocês mandem bem. Não acabou ainda não. Tem mais slide aqui, só vou dar uma acelerada. Daqui para frente é só para exemplificar o que eu coloquei. Não, a gente não vai perder tanto tempo, não. Só vai ganhar um pouquinho de tempo. Vamos lá. Se você entender isso, tudo ficará mais fácil. Espero que fique fácil. Existe uma hierarquia dentro do parágrafo e o corretor de Enem está condicionado a seguir essa hierarquia. Como assim, professor? É fácil. Tá aqui de certo modo, o espelho. Você pode fazer. Não é um parágrafo, digamos, que coringa, não é isso, tá? Não é um modelo pronto, até porque modelo pronto para mim é cola e copia. Aqui é um protótipo de como vocês podem construir. Então, eu coloquei, por exemplo, né, conectivo, vai ser para o D1 ou para o D2. Então, você já sabe quais são os conectivos que usam para o D1 e para o D2. De qualquer sorte, a gente vai estudar isso quando estiver analisando algumas redações que foram nota 1000. A tese é um dos obstáculos à superação do tema. Então, percebam, né? A desigualdade social é um dos obstáculos à superação do tema. Citou o tema. De maneira análoga, todavia, aí retoma o repertório, condiz, não condiz com a realidade, visto que, e por aí vai. O que, consequentemente, consequência. Dessa forma, é urgente e, enfim, coloca o fechamento para essa ideia. Beleza? Então, perceberam que a gente está aqui com uma constante, né? Com um desenvolvimento muito bom. Aqui é só um protótipo daquilo que eu coloquei anteriormente, que vocês podem adaptar, tá? O ideal é o quê? Estudar redação. Eu sempre digo isso, vocês nunca vão esquecer. Estudem redação. Então, quando vocês tirarem a nota excelente, que vão tirar no Enem, vocês vão lembrar das minhas palavras. Ó, estude redação. Vamos lá. Como começar o desenvolvimento, gente? Existem várias formas de começar esse desenvolvimento. Então, para aqui, eu trouxe algumas sugestões de como iniciar esse desenvolvimento, né? Dentro desse cenário, aqui para o D1 e aqui para o desenvolvimento 2. Já os conectivos que eu trago, né? Assim, que vocês podem utilizar, de certo modo, de forma bem consciente.
Perceberam que aqui, ó, eu tenho a retomada com a tese, somente com a tese, e aqui eu tenho a tese e o tema. Tá? Para mim, isso aqui é o mais completo. Para mim, isso aqui é o mais completo. Tá? Para mim, isso aqui é o mais completo. Mas aí, cada qual tem uma forma de fazer esse desenvolvimento, desenvolver essa ideia. Tá? Então, aqui é para iniciar o desenvolvimento 1. Tá? Desenvolvimento 2 está para cá. Perfeito? Como colocar o repertório? Essa dúvida está aqui também. Ó. Ou seja, vocês têm o passo a passo de como fazer. Ah, poxa, estou em dúvida de como construir meu top frasal. Está aqui. Estou em dúvida de como inserir meu repertório. Porque eu quero colocar um pensador. Está aqui, ó. Então, depois que colocar aquilo lá, vem para cá. Acerca disso para o pensador, sobre isso em sua obra, acerca disso em seu livro. Então, tem várias formas de colocar para não ficar com dúvida. Ah, mas eu quero colocar, professor, na verdade, um filme. Como é que eu faço? Está aqui. Tá? Só tenha muito cuidado quando for inserir, tá? Seguindo a lógica do que foi mostrado para os dois primeiros passos, são 4 passos, na verdade, né? Sobretudo na prática do tema, desafios para a garantia da digital dos brasileiros, que nós fizemos esse tema, né? Vocês fizeram, teríamos um desenvolvimento até então assim. Veja como é que ficaria, então, o desenvolvimento. Veja como é que ficaria, então, o desenvolvimento no caso, se o tema fosse esse, utilizando aí como tese a negligência estatal. Dentro desse cenário, destaca-se como elemento estruturante da falta de garantia da alfabetização digital. Foi, se eu citei alfabetização digital na introdução, como é que eu vou retomar? É que entra naquilo que eu digo, o nosso diferencial. Por isso que eu ensinei para vocês que sinônimo de alfabetização digital é letramento digital. Então, aqui a gente poderia colocar letramento digital em detrimento de alfabetização digital. Perfeito? Aí, nesse viés, segundo o princípio da eficiência, previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 88, a administração pública deve atuar de forma eficaz na prestação de serviços à população. Perceberam a perfeição disso aqui, sim ou não? Tá? Outro ponto, dando prosseguimento aqui à nossa ideia, ingrediente de argumentação poderosa, que é o terceiro passo, que para mim é o mais difícil, mas não impossível de fazê-lo muito bem, tá? Como é que eu posso, como é que eu sempre digo? A argumentação é o terceiro passo, como eu já falei para vocês. Argumentar bem, você precisa fazer isso aqui. Primeiro, fazer ponto entre o repertório e a argumentação, já mencionei isso outrora. Fazer relação causa e consequência, quando possível, e adicionar exemplos para convencer o corretor. Esse aqui é o nosso diferencial. E quando eu digo exemplo, não é para colocar, tipo, dado estatístico, porque ninguém vai lembrar de dado estatístico na redação. São exemplos práticos, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho de como fazer. Vamos lá. Continuando o desenvolvimento sobre o mesmo tema, a gente parou no segundo período, né? Então, deixa eu pegar aqui o segundo período. A gente parou aqui, né? Então, como é que ficaria essa argumentação? A Constituição diz uma coisa, essa coisa é cumprida? Não é. Então, eu uso um conectivo opositivo, né? Entretanto, essa prerrogativa não se concretiza na prática, visto que, apesar da crescente digitalização global e da urgente necessidade de ensino quanto ao meio cibernético, as autoridades demonstram uma postura omissa ao não promoverem políticas públicas e sustentáveis que assegurem a capacitação digital de uma parcela considerável da sociedade, sobretudo em áreas rurais e em comunidades periféricas, as quais carecem de infraestrutura básica, como acesso à internet e equipamentos tecnológicos. Perceberam que eu tenho uma exemplificação muito boa, tá vendo? Ó? Porque quando eu digo, por exemplo, né, a qual carece, né, sobretudo em áreas rurais e em comunidades periféricas, as quais carecem de infraestrutura básica, como acesso à internet e equipamento tecnológico. Eu estou exemplificando a minha argumentação. E aí, por fim, eu tenho duas opções. Aqui, coloquei uma consequência. Como consequência, essa população permanece alheia ao uso. Ficou faltando aqui o fechamento, que é justamente o período seguinte, né, esse aprofundamento. Aqui, para quem ficar com dúvida ainda do que eu já falei, do que eu já mencionei, está tudo explicadozinho. Eu fiz questão de deixar esse material prático. Para quem estiver visualizando aí já com o celular, então com o tablet, está vendo o quanto esse material está bacana, o quanto ele está, né, assim,
facinho de entender e de como fazer essa construção, beleza? E para concluir, né, a gente coloca então o fechamento. Assim, enquanto o governo não priorizar investimento estratégico e inclusão cibernética, os brasileiros continuarão enfrentando barreiras significativas nesse âmbito. Aqui é o fato que a gente pode trazer em relação ao debate. E, para concluir, frases para fazer o fechamento crítico, professor. Como é que eu fecho a ideia? Como é que eu fecho a ideia do meu parágrafo? Está aqui, ó. Trazer uma contradição. Trazer uma contradição. Dessa maneira, é paradoxal que situação negativa ocorra em uma época marcada por as cita, né? E aí vocês podem colocar, eu quero denunciar uma injustiça. Logo, não é justo que situação de desigualdade do descaso continue a impactar. Aí cita, por exemplo, a população idosa, que é o nosso tema da semana. Urgência, está aqui. Aí eu quero fazer um condicional, está aqui. Mas eu quero fazer, né, trazer a responsabilidade de alguma instituição. Isso aqui vai funcionar quando você, por exemplo, culpabilizar a escola, lacuna educacional. Aí vocês colocam, é imperativo que a escola assuma seu papel em minimizar ou suavizar o respeito ao idoso, né? E por aí vai. Ah, eu quero fazer uma reflexão. O que é que eu coloco? Lembrando, tá, gente? Fechamento crítico, última frase do desenvolvimento. A gente foi fazendo uma por uma, até chegar a esse ponto aqui. Perfeito? E aí, o que foi discutido, para treinar o que foi discutido, deverzinho de casa, para que vocês relacionem isso muito bem, façam análise desse desenvolvimento do tema, desafios para a valorização dos povos tradicionais. Então, quem tiver tempo, conseguir fazer isso, vocês só vão, na verdade, identificar cada um desses, tá? Vai ser o deverzinho de casa. Já estão em casa mesmo, né? Deverzinho de casa para fazer mais tarde ou durante a semana, quando vocês tiverem um tempinho. Façam essa análise que eu fiz com isso aqui e tentando identificar cada ponto que foi debatido aqui. A exemplificação, a consequência e verificar se tem tudo dentro desse processo. Perfeito? E aí, o que foi que a gente viu aqui, né? Domínio pleno do desenvolvimento, argumento versátil, estratégia argumentativa e por aí vai. Tem muita coisa ainda para a gente ver sobre desenvolvimento, mas, repito, né, de novo, a gente precisa ter a referência real das redações que foram nota 1000. Só para a gente, antes de encerrar aqui, deixa eu só mostrar para vocês aqui o tema da semana, se você conseguir abrir, foi o tema da semana, que já fiz no A4, tá? Lúcia falou que ficou bom, foi, Lúcia? Então, já fiz novamente aqui, utilizando o A4, tá? Para facilitar quando vocês estudarem direitinho. Deixa eu virar aqui o tablet que vai ficar melhor. Ver se consigo. Pronto. Ó, é assim. Tá vendo como tá bacana, né? Ó, que texto bacana. Vou até fazer um vídeo sobre isso aqui, postar no Instagram, para conseguir mais aluno, né? Ó, dando prosseguimento. Aí, veja. O tema. Tá aqui, deixa eu ver. Valorização do idoso na sociedade brasileira, tá? Esse material está na plataforma, vocês devem ter visto. Então, ó, eu coloquei já sinônimos e o que não utilizar. A gente não vai utilizar o termo anciãos, velhos e mais velhos, né? Seria contraditório, né? A gente falando sobre valorização do idoso e chamando o povo de velho, né? Então, tá bom? Então, assim, sinônimos, explicação do tema está aqui, não vai dar tempo a gente fazê-lo. Introdução, o que é que eu oriento? Para quem gosta de legislação, está aqui. Para quem gosta de série. Vocês já perceberam que eu sempre coloco Chaves, né? Eu amo Chaves, tá, gente? E usei a dona Clotilde, né? Que por ser idosa, ela é ridicularizada, até chamada de bruxa, né? Alusão histórica, está aqui para colocar também a citação, o Pierre Bourdieu, que fala sobre violência simbólica, né, que algumas minorias são violentadas, né, simbolicamente, para colocar a argumentação bem boas, ideais, né, direto ao ponto, para culpabilizar o Estado. E aqui, ó, um presente para vocês, tá? Aqui, gente, eu já tenho o repertório, já tenho a consequência, beleza? Já está bem organizadozinho. Aqui também já tem um repertório para preconceito social
e também a consequência. E o exemplo também. Já tem um repertório, consequência e exemplo, tá? Negligência familiar, a mesma coisa. E na proposta de intervenção, espero que todo mundo esteja fechando aí a proposta de intervenção, tá? Eu tenho todos os elementos para quem for debater sobre o governo, todos os elementos para quem for debater sobre preconceito social, todos os elementos que para quem for debater sobre a negligência familiar. Então, veja que é um material bem rico. E ainda fiz uma brincadeira com vocês aqui, ó. Veja só que legal, para que vocês se sintam no Enem. Vai que vocês pegam um caderno azul, né? Mas cada semana eu vou mudar esse caderno, vou colocar amarelo, vou colocar verde, rosa, tá? Para que vocês, então. Mas, enfim, é um caderninho que eu faço brincando, né? Para que vocês, então, de certo modo, façam essa ideia. E no finalzinho tem o tema da redação, como é no Enem, organizado do jeito que é no Enem. Então veja que riqueza, né? Ó, direitinho aqui, a gente usa o Canva para fazer isso, tá? Então eu acho que fica bem legal nesse material, bem com brilho. Enfim, a cada dia a gente vai evoluindo aí para trazer o melhor para vocês, tá? Por isso que eu quero agradecer mais uma vez pela confiança de vocês estarem aqui, né? Enfim, a galerinha que vai assistir esse vídeo também, tem muita gente que está no grupo, mas não consegue assistir pelo horário, então eu quero agradecer a vocês, tá? Um abraço, mandem bem na redação, bom carnaval para quem eu não vou ver, e até de hoje a 15 ao vivo, mas durante a semana que vem, na segunda-feira, já tem tema novo na plataforma para quem quiser fazer, tá? Um abraço para vocês, tá? Até mais. Valeu, Lucinha. Tchau.